Vamos em frente então, minha editora-chefe, Natália? Vamos em frente. Deputados do PT lançaram hoje a Frente Parlamentar Mista pela reestatização da Eletrobras. A frente é a iniciativa dos parlamentares Alencar Santana, vice-líder do governo, e Érica Cocai. Alencar publicou um vídeo nas redes sociais e afirmou que a empresa é estratégica e foi vendida, abre aspas, a preço de banana, fecha aspas. A frente pretende discutir o controle acionário da Eletrobras pelo governo federal, ou seja, a reversão da privatização. Os integrantes do grupo defendem que a empresa garante ao Estado a segurança e soberania energética, além de tarifas mais baixas. A iniciativa tem apoio de movimentos populares, entidades sindicais e trabalhadores da Eletrobras. Raquel, o Lula já chamou até de crime, me parece, né, a privatização da Eletrobras, que foi feita pelo Congresso Nacional, assim como outro caso que a gente vem discutindo, que foi a Lei das Estatais, em 2016, que agora está pendente de julgamento no plenário do STF, depois de ter sido aprovada pela Câmara e subido no telhado no Senado Federal. O que você avalia dessas iniciativas contra esse processo, que mesmo entre, é bom deixar claro, né, os defensores de privatizações, de redução do tamanho do Estado, foi alvo de críticas pelo atendimento, muitas vezes, de interesses paroquiais e outros elementos. Então, estava até recuperando aqui, né, o Lula, ele faz uma crítica a isso, ele diz que a privatização da Eletrobras foi um crime de lesa pátria. Ele voltou a falar isso ontem, ele já tinha dito isso lá atrás, provocou uma queda das ações da empresa. É engraçado que na campanha eleitoral, eu questionei várias vezes os assessores econômicos dele, inclusive uma entrevista que a gente fez aqui com o Guilherme Mello, que hoje é o secretário de Política Econômica, que era o principal assessor econômico da campanha. E não estava na pauta isso. Não foi colocado assim, uma revisão da privatização da Eletrobras. Mas, enfim, agora o presidente colocou isso na agenda e ele tem dito publicamente que vai buscar formas de reverter a privatização. Ele tem uma questão ali essencial com o que a gente chama de pílula de veneno. O processo foi feito de uma forma que nenhum player pode comprar mais de 10% das ações da Eletrobras. Então, impede o governo de retomar o controle. Então, é isso que irrita muito o Lula. Então, ontem até saiu notícias, né, nos jornais dizendo que a AGU estava pensando em entrar no STF sobre isso. Eu fui apurar isso junto à Advocacia Geral da União, me disseram que não, que por enquanto ainda não. Ainda estão tentando buscar uma forma jurídica de atender o que o presidente quer, mas é muito complicado, porque isso passou no Congresso Nacional. Assim, é muito difícil que você alegar que é inconstitucional algo que passou por todo o rito do Congresso Nacional, que tem previsão na lei do mercado de capitais. Você tem várias empresas que possuem essa ideia da empresa ser descentralizada, ela ser pulverizada no mercado. Na época, isso foi feito para evitar, por exemplo, que uma empresa chinesa, como a State Grid, viesse aqui e tomasse o controle da Eletrobras. Então, assim, você pode ter várias críticas ao processo de privatização da Eletrobras, principalmente a quantidade de jabutis que o Congresso pendurou nele. Agora, você tentar reverter numa canetada no Supremo a privatização da Eletrobras, até dentro da Advocacia Geral da União, já se percebeu que é difícil. Joel, a gente está no meio de todo um episódio envolvendo ataques do PT, do próprio presidente da República, ao Roberto Campos Neto, ao Banco Central, que são vistos muitas vezes como uma insatisfação justamente com a autonomia do Banco Central, que também foi aprovada recentemente. A Raquel está falando na questão do controle, quer dizer, o Lula quer ter o controle sobre a Eletrobras, parece querer ter o controle sobre o Banco Central, e não gosta disso que foi decidido recentemente pelo Congresso Nacional, que deu autonomia à autoridade monetária e vendeu aquela estatal. E mais uma vez, Felipe, tanto no caso do Banco Central que você mencionou, quanto agora na Eletrobras, parece que não existe a via do Supremo para reverter isso. Será que o presidente... Chegou a ser aventada. Tentou, e acho que ainda estão tentando, mas aparentemente não vai dar certo por aí. Será que realmente o governo estaria disposto a apostar e tentar negociar isso no Congresso? Não passa. Não tem como, não tem a menor chance. Não passa. Então a Érica Cocai pode fazer o lançamento da frente, pode botar a faixa e tudo.
simplesmente não tem apoio no Congresso. A mesma coisa com o Banco Central, não vai acontecer. O governo pode reclamar, pode chiar, mas felizmente, num caso como esse, a gente tem um Congresso que é bastante hostil a essas pautas estatizantes, regressivas do governo. E se conseguisse, Felipe, seria um desastre, tá? Eu sou dos primeiros a criticar, sim, a imensa quantidade de jabutis na privatização da Eletrobras, desfizeram muito do que poderia ser o ganho daquela privatização, mas ela aconteceu, passou. Tá? Se agora, seja pela via judicial ou até pela via muito improvável do Congresso, se ela revertesse, seria um desastre para o Brasil. Porque imagina a insegurança jurídica, então, de você dizer, olha, aprovamos um processo de privatização, não, agora a gente volta atrás, diz que não valeu, que não vai ser assim. E a segurança para você poder investir no país sabendo que as regras do jogo que foram votadas e foram definidas pelo Congresso vão continuar valendo. Não dá. Reversão dessa privatização seria um desastre para o país, um desastre para a nossa segurança jurídica. Felizmente, parece que a via judicial não vai dar certo e, felizmente, também a gente tem um Congresso Nacional que, ao menos para alguns tipos de pauta, eu acredito que será uma barreira eficaz contra os piores desígnios do governo. Não é nem que é um congresso, que seja um congresso privatista ou liberal, até porque a gente tem visto, toma lá da cá, no governo Bolsonaro, agora já também no governo Lula, muita gente que quer ter controle lá da Codevasf, de diversas empresas públicas. Agora a gente vê a tentativa de afrouxamento da lei das estatais, que também interessa ao Centrão, porque são 587 cargos, entre cargos de diretoria e cargos de conselho de administração, mas houve uma privatização ali que parece que o Congresso Nacional não está disposto a reverter. O que fica para o governo em relação a isso, Gabriela? O que se pode fazer? Então, o problema da Eletrobras, eu acho que essa ação da frente é mais para a vontade da denúncia. Acho que não tem muito o que fazer agora, Felipe, porque teria que aprovar uma lei, né? Teria que aprovar uma lei para que o governo pudesse comprar mais ações. Aí, além de o governo ter que poder comprar mais ações por lei, né? Ele teria que ter dinheiro para comprar mais ações e é muito investimento. A gente está aqui numa fase do país que a gente está discutindo muito que o governo precisa investir em políticas sociais, em políticas públicas. Não sei se ele teria cash para investir, né, na recompra das ações da Eletrobras, mas a crítica que se faz é muito baseada também nas irregularidades, nas denúncias de irregularidades que um dos ministros do Tribunal de Contas da União fez à época. O TCU, ele aprovou a venda da Eletrobras, mas a privatização, né, não total, a União ainda conta com mais de 40% das ações, mas perdeu o controle. Ele aprovou, mas o próprio ministro do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego, à época, nas suas declarações, no seu voto, ele disse que o valor estava abaixo, muito abaixo do mercado, denunciou irregularidades e um ponto que eu acho importante, que não está na pauta agora, é o risco de se perder controle também, do Estado perder o controle da eletronuclear. Porque a Constituição Federal estipula que energia nuclear tem que ser monopólio do Estado, né, por questão de segurança nacional. Então, gente, estatização, as empresas estatais não são estatizadas só porque é legal, o Estado quer intervir na economia, né? Existe uma previsão constitucional que diz que quando há interesse da coletividade e casos de segurança nacional e alguns específicos, como é o caso de energia nuclear, é necessário que o Estado tome conta, tenha o controle da política pública. E o caso da Eletrobras fez-se de uma forma que o Estado nunca vai poder ter o controle das ações, porque ele não consegue jamais chegar, né, a mais de 50%. Ele tem a maioria das ações, mas não pode ter mais de 50%. Aí vocês entendem mais essa parte econômica. Tem Golden, não sei, como é que é, Raquel? Pílula de veneno. Eu posso explicar. O Hélio vai explicar. Que tem Diga, umas Hélio, coisas técnicas. Não, o estatuto da Eletrobras estabelece, na linha do que a Raquel estava mencionando, essa tal de poison pill, que é uma dificuldade para potenciais compradores a comprar a empresa como um todo. Então, ele diz, por exemplo, você pode ter mais do que 10% das ações, mas você só vota com 10%. E o segundo ponto... Perdão? Não, nada. E o segundo ponto é o seguinte, quem quiser comprar o controle da companhia, mais de 50%, e hoje a União tem 30 e poucos %, mas qualquer um que deseje comprar
mais de 50% da companhia, vai ter que pagar 3 vezes o maior preço dos pregões dos últimos 2 anos. Então, basicamente, fizeram uma fórmula que dificulta muito, torna quase impossível algum agente externo, seja o governo chinês, como a Raquel mencionou, comprar a companhia porque se torna financeiramente inviável. Isso era uma proteção contra o governo brasileiro, que eles já estavam adivinhando isso que o Lula está querendo agora, que é tomar na mão grande a companhia ou um outro chinês, mas também dificulta um capitalista que deseja melhorar a companhia. Então, tem que pesar essas coisas, mas o Estatuto estabelece isso. Para completar apenas de falar sobre estatal, na minha opinião, o governo tinha que ter estatal nenhuma, tá certo? Se tem uma lá na Constituição, que se mude a Constituição. O governo não deveria ter estatais e a gente está vendo o perigo disso agora, com o governo tentando passar por cima da lei das estatais para tomar o controle político dessas empresas e usar com viés político. Quem paga isso, no fim do dia, é o contribuinte.